Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Boa noite a você ouvinte que está ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.ufg.br. Está começando agora o Estação Esportiva, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E quem vai estar com você nesse início de noite de segunda-feira sou eu, Tandara Reis, hoje acompanhada de Mariana Siqueira. Boa noite, Mariana. Boa noite, Tandara. E no programa de hoje você vai conferir uma reportagem especial sobre o acesso do Goiânia, que foi para a primeira divisão do campeonato estadual. No quadro Futebol pelo Mundo, vamos saber tudo sobre a cerimônia de premiação da FIFA dos melhores do ano no futebol. Além disso, vamos conferir as principais notícias do que está acontecendo no futebol goiano. Tudo isso e muito mais você acompanha na sequência do Estação Esportiva de hoje. Futebol goiano. E na sexta-feira foi agitada para dois dos times goianos. Goiás recebeu a Ponte Preta no Estádio Olímpico. Já o Vila foi até o Castelão enfrentar o líder do campeonato, o Fortaleza. O primeiro jogo da noite foi do Goiás, que recebeu a Macaca no Estádio Olímpico. E o Esmeraldino entrou em campo com a bola nos pés e com as contas na cabeça. Se o Verdão conseguisse sair vitorioso e contasse com as derrotas de CSA e Fortaleza, poderia chegar à liderança da competição. A liderança não veio, mas os torcedores esmeraldinos podem dizer que cestaram. Quem foi ao Olímpico não teve motivo para se arrepender. Os primeiros minutos foram temerosos para os donos da casa, que os quatro já estavam em desvantagem no confronto. Júnior Santos abriu o placar para a Ponte, que não demorou muito para ampliar. Ainda na primeira etapa, a equipe campineira já estava com 2 gols no marcador. O segundo saiu dos pés de André Luiz. Após o apagão na equipe goiana, o time acordou e correu atrás do resultado. O Verdão não se acomodou em campo e partiu para cima da Macaca, e ainda nos primeiros 45 minutos, Thiago Luiz diminuiu para o Goiás. Na volta do intervalo, o Esmeraldino teve controle total do jogo e anulou o adversário, que não conseguia ter a posse de bola. Com o futebol envolvente, o time do técnico Ney Franco deixou tudo igual no marcador. Aos 40 minutos de partida, o zagueiro David Duarte colocou para o fundo das redes da Macaca. No finalzinho, o Verdão pressionou e quase chegou ao terceiro gol. Mas o empate perdurou até o final e com esse resultado a Ponte se distanciou ainda mais do G4. O clube de Campinas está em 11º com 37 pontos. Já o Verdão é o vice-líder da Série B e apenas 4 pontos do líder. A outra equipe goiana que entrou em campo na sexta-feira foi o Vila Nova, e o Tigre tinha uma missão difícil pela frente: enfrentar o líder da Série B para se firmar no G4. A equipe cearense vinha mal das pernas no campeonato e corria sério risco de perder a liderança da competição, enquanto o Colorado estava com uma sequência sem perder e queria confirmar o bom momento. No primeiro tempo, o Vila foi superior e colocou pressão nos donos da casa. Mas mesmo jogando melhor e tendo mais posse de bola, o clube goiano desperdiçou boas chances, o que fez muita falta nos 45 minutos finais. Depois do intervalo, o Fortaleza voltou muito mais ordenado para o confronto e partiu para cima do Tigrão. A pressão deu certo e aos 34 minutos o Leão do Pici recebeu um pênalti, digamos assim, meio duvidoso. Ederson bateu e colocou os donos da casa na frente. A partida teve uma arbitragem bem polêmica e o técnico Emerson Maria falou sobre o lance que gerou a penalidade. Eu não vou revelar o nome do atleta, né? Vocês sabem que eu trabalhei aqui, então tem diversos jogadores que eu conheço. O jogador chegou ali na beira do campo e falou: professor, não foi pênalti. Ele foi no grito da torcida, né? Ele foi no grito. E foi bem no lado onde tinha bastante concentração de torcedores. O torcedor gritou na hora ali e ele acabou dando o pênalti, né? E veja bem, deu pênalti, deu um cartão amarelo pro Helder.
O Helder estava pendurado, não joga, perdemos o Gaston. Então, olha só, foi uma arbitragem desastrosa, na minha opinião, né? Ele errou em lances muito importantes do jogo, não utilizou o mesmo critério. Porque quando utiliza o mesmo critério, se ele vem aqui dar o cartão amarelo para o jogador do Fortaleza, tudo bem, não tem nada que falar. Mas foi uma arbitragem muito ruim, na minha opinião. Após o gol, o Vila Nova perdeu o ritmo e o Fortaleza continuou colocando pressão na equipe goiana. Já no finalzinho do duelo, o tricolor ampliou o placar e matou a partida. Em jogada que saiu de um contra-ataque, Ederson fez o segundo gol dele no duelo. Com esse resultado, o Fortaleza continua firme na liderança do campeonato. O Leão do Pici está com 50 pontos, 4 a mais que o vice-colocado Goiás. Já o Vila deu uma afastada do G4, agora o Tigrão ocupa a 7ª posição da tabela, o que deixou o técnico Emerson Maria chateado. De acordo com o técnico vilanovense, o resultado do jogo não refletiu aquilo que a equipe mostrou dentro de campo. Vamos ouvir um trechinho da entrevista de Emerson após a partida. O que fica de chateação é que hoje a gente poderia, na pior das hipóteses, levar um ponto daqui, que é importante pra caramba, né? A gente entraria temporariamente dentro do G4, não deixaria que o Fortaleza se distanciasse, permaneceria a vantagem, a diferença de 4 pontos. Agora, na sequência, nós temos 4 jogos em Goiânia, contando com o Clássico, né? Que é lá no campo do Atlético Goianiense, mas são 4 jogos em Goiânia, né? Então, a gente poderia levar mais torcedor ainda, 8 jogos de invencibilidade. Então, a gente sai aqui com um prejuízo muito grande, né? Apesar do resultado ruim, o Vila continua de olho no G4. Faltam apenas 10 rodadas para o fim do campeonato e o Tigre vai ter duelos pesados pela frente. A notícia boa para o torcedor colorado é que 7 desses confrontos vão ser aqui em Goiânia. E um goiano que está tendo um tempinho bom de descanso é o Atlético. A última partida do Dragão foi no dia 18, terça passada. E o próximo jogo vai ser só na sexta-feira. O rubro-negro vinha bem no campeonato, mas tropeçou em casa na última rodada, no duelo contra o Juventude. O time goiano perdeu pela primeira vez no novo Antônio Ascioli e viu o G4 dar uma distanciada ao longo da semana. O atacante Thiago Santos falou da derrota e, na última partida, o que espera do próximo jogo. Bom não é, né? Mas acende o sinal de alerta, né? A gente perdeu na hora que tinha que perder. Não que a gente queria perder, né? Mas é um momento do campeonato que você tem a chance de se recuperar, né? E sábado a gente já tem essa chance de se recuperar, né? Com todo o respeito Figueirense, vamos lá para somar pontos. Sabemos que é um jogo difícil, né? Um time que está brigando também, mas esperamos fazer um bom jogo. Thiago Santos foi contratado para entrar na vaga de Júnior Brandão, que quando foi vendido era artilheiro da Série B. O atleta vem sendo, aliás, a aposta do técnico Ney Franco e está conseguindo cumprir direitinho o papel que foi passado. Pois é, Mariana, o atacante estava se recuperando de uma lesão e declarou que já está preparado para o próximo duelo. O Atlético vai jogar fora de casa contra o Figueirense no sábado que vem. E o rubro-negro precisa da vitória para voltar ao G4 e poder sonhar com acesso. Só corrigindo, o técnico do Atlético não é o Ney Franco, é o Cláudio Tencati. Muito bem corrigido aí. Agora o Dragão ocupa a 6ª posição na tabela, mas está apenas a 2 do Avaí, que abre a zona da classificação para a Série A. Finalmente, depois de 11 anos, a elite do futebol de Goiás vai contar com 4 clubes da capital. Isso porque ontem o Goiânia confirmou seu acesso à elite do campeonato estadual. Confira agora uma reportagem especial sobre mais um capítulo da saga do Galo Carijó com o repórter Ildeu Youssef. Galo Carijó é professor. O Goiânia Esporte Clube, fundado em 5 de julho de 1938, é um dos clubes mais tradicionais do estado de Goiás. O time já foi o maior do futebol goiano, nas décadas de 40 a 60, chegando a disputar em pé de igualdade com Vila Nova e Atlético. Mas, a partir dos anos 70, a equipe foi perdendo espaço e acabou conduzida à 4ª força da capital. Na década de 90, a situação se agravou e, a partir de 2008, o clube passou a viver a pior fase de sua história, dentro e fora das 4 linhas. Porém, a temporada de 2018 foi uma reviravolta neste cenário e depois de 11 anos, o Goiânia conquistou o acesso à elite do futebol goiano.
A campanha são de 13 jogos, sendo 6 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 16 gols marcados, 11 gols sofridos. Boa parte da campanha o clube ficou no G4 e, de acordo com o treinador Edson Júnior, foi uma saga repleta de desafios, sendo o maior deles a falta de estrutura do clube, no tocante a campo de treinamento, vestiário, alojamento. Porém, os desafios aliados ao passado vitorioso do alvinegro goiano foi algo motivador. Trabalhar com esporte, você tem que ter uma estrutura, mesmo que ela seja mínima, né? Mas não tinha, né, como a gente conseguir isso de imediato, devido, né, à falta de recurso financeiro. E a gente sabia que somente com o acesso o clube possa viver, né, uma nova realidade, como viveu no passado. Uma equipe tradicional de história, uma equipe vencedora, né, 14 títulos goianos. Então, um clube que sempre foi respeitado, mas infelizmente com o tempo foi deixando para trás, né, essa parte estrutural. Então, acho que a maior motivação foi trabalhar dentro de um clube, né, com essa história toda, que todo mundo realmente desejava o acesso do Goiânia. O Galo é o único time dentre os 10 que estão disputando a divisão de acesso em que 90% do elenco é da região. Além disso, é um dos clubes com a menor folha de pagamento do campeonato. Por esse motivo, o trabalho de Edson, juntamente com de toda a comissão técnica para o dirigente alvinegro, foi fundamental na conquista do acesso. Arione também falou a respeito das pretensões do clube para a temporada do ano de 2019. O Goiânia, com muita dificuldade, conseguiu o seu acesso graças a um bom planejamento que nós fizemos. Trouxemos um bom patrocinador, um diretor de futebol muito competente, que foi o Alexandre Godoy. Então foi um trabalho muito difícil, porque o Goiânia estava realmente numa condição muito ruim, não tinha nem campo para treinar, e nós fizemos um bom trabalho durante esses 3 meses, conseguimos o nosso acesso. Agora é preparar o clube, fazer algumas reformas na Vila Olímpica. Depois dessas reformas a gente vai fazer um planejamento para fazer algumas contratações pontuais e colocar o Goiânia numa boa condição. Apesar de jovem, Edson Júnior conquistou com o Galo o 5º acesso de sua carreira. Para o técnico, essa experiência em um clube tradicional e da capital vai ter uma repercussão muito boa. Entretanto, o importante é fazer parte da história de um clube grandioso como é o Goiânia. Para o ano de 2019, de acordo com o presidente do clube, Ariane José, o time do Goiânia vai se inspirar no passado recente do seu maior rival, o Clube Atlético Goianiense. Acho que a grande referência do futebol goiano hoje é o Atlético, que há 12 anos atrás estava nessa mesma divisão do Goiânia e hoje tem estádio, tem uma boa torcida, tem um bom planejamento, tem dinheiro da Série B, que é na ordem de 8 milhões por ano. Quer dizer, o Atlético pega quase 1 milhão por mês só de televisão, fora cotas de patrocínio, de bilheteria e tudo mais. Então é uma grande referência, claro, Iporá também fez um bom trabalho, mas o time a ser seguido nesse momento é o Atlético, Vila e Goiás. O Galo Carijó é professor. Durante as décadas de 30, 40 e 50, o Galo era o time que detinha a maior torcida do estado. E a diretoria do clube vai trabalhar para montar um time competitivo, pois o torcedor gosta de equipe que briga e disputa campeonatos. O Goiânia volta a campo no domingo às 4 da tarde para encarar o time da Evangélica no Estádio Olímpico e vai em busca de mais uma vitória no campeonato, para poder coroar esse belo trabalho e comemorar junto à sua torcida. Afinal, o hino do Galo já diz: Goiânia, sua história de batalhas e vitórias, é estrada em preto e branco para a glória. E o Deu Yusuf para o Estação Esportiva. Goiânia, sua história de batalhas e vitórias, é estrada em preto e branco para a glória. Você está ouvindo Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Na Universitária são 6 horas e 43 minutos. Futebol pelo mundo.
A FIFA realizou hoje a tradicional premiação dos melhores do mundo em todas as categorias. Jogadores do mundo todo trocam o meião e o uniforme por ternos e vestidos de gala, mas para falar de futebol. O evento reuniu os concorrentes dos prêmios e relacionados. Além disso, personalidades ilustres prestigiaram a cerimônia, que teve como anfitrião o ator Idris Elba. Contou também com a apresentação do cantor Noel Gallagher, ex-integrante do Oasis, e também do ator Patrick Stewart. Outras personalidades marcantes ficaram encarregadas de entregar os prêmios. Por exemplo, o ex-goleiro e agora embaixador da Chapecoense, Jackson Follmann. O brasileiro, sobrevivente do acidente aéreo com o time catarinense em 2016, revelou o ganhador de melhor guarda-redes. E quem levou esse troféu foi o belga Courtois, que ainda ganhou o reconhecimento do holandês Van der Sar, que também estava no palco. Courtois desbancou o francês Lohri e o dinamarquês Schmeichel. Entre os técnicos do masculino, o treinador da seleção da França, Didier Deschamps, foi quem levou o prêmio. No futebol feminino, o também francês Reinald Pedro, que comanda o Lyon, foi o vencedor. E a categoria que distribuiu o maior número de prêmios é o FIFPro. Com Ronaldinho Gaúcho na apresentação, os melhores jogadores de cada posição foram revelados para montar o time dos sonhos. E a escalação de peso conta com De Gea no gol. A defesa é composta por 2 brasileiros. Na lateral direita começa com o baiano Daniel Alves, do PSG. Os zagueiros são Varane e Sérgio Ramos, e na lateral direita o outro brasileiro, Marcelo, todos do Real Madrid. O meio-campo é composto pelo volante Kanté, do Chelsea, e os meias Modric, do Real Madrid, e Hazard, do Chelsea também. No ataque, o argentino Lionel Messi, do Barcelona, e o francês Mbappé, do PSG, e o português Cristiano Ronaldo, pela temporada no Real Madrid. E os prêmios mais esperados foram os de melhor jogador e melhor jogadora. No futebol feminino, o prêmio voltou para o Brasil. A lagoana Marta ganhou mais uma vez, desbancando 2 jogadoras do Lyon. Marta levou o título pela atuação na equipe do Orlando Pride, nos Estados Unidos. A honraria foi a 6ª da brasileira. Desta forma, Marta se tornou a maior premiada da história. Em segundo lugar estão Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, ambos levaram o troféu 5 vezes. Já no futebol masculino, os concorrentes variaram em relação aos outros anos. Sem Messi nem Neymar, os finalistas foram Salah, Luka Modric e Cristiano Ronaldo. E o vencedor foi pela primeira vez o croata Modric. E mesmo com as nomeações e novidades da premiação, outro fato chamou a atenção. Cristiano Ronaldo e Messi não compareceram à cerimônia. Brasileirão. As séries A, B e C do Brasileirão agitaram o fim de semana. Pela elite do futebol brasileiro, o líder da competição abriu a 26ª rodada no sábado. Isso mesmo, Mariana. No Morumbi, o São Paulo recebeu o América Mineiro. Diego Souza abriu o marcador, no entanto, Mateuzinho deixou tudo igual para o Coelho. Com o tropeço em casa, parte dos torcedores vaiou a atuação do tricolor. No domingo, o Grêmio bateu o Ceará por 3-2 em Porto Alegre. De virada, Jeromel, Luan e Tony Anderson marcaram para o time gaúcho, enquanto Luiz Otávio e Arthur descontaram para o Vozão. Atlético Paranaense e Paraná duelaram na Arena da Baixada e o Furacão atropelou o tricolor com gols de Rafael Veiga, Pablo e Marcelo Cirino. Com o resultado, o rubro-negro abriu 6 pontos do G4 e afundou ainda mais o adversário na lanterna. No Maracanã, quem entrou em campo foi o Flamengo e o Atlético Mineiro. O time carioca venceu a partida por 2-1. William Arão e Lucas Paquetá fizeram os gols da equipe rubro-negra. Leonardo Silva descontou para os mineiros. Em Itaquera, teve polêmica. Corinthians e Internacional ficaram no empate em 1-1. Porém, o Colorado abriu o placar com um gol de Leandro Damião em posição irregular. Na etapa final, o Timão igualou com o tento do volante Douglas, mas quem comemorou o resultado foi o São Paulo, que com o empate do time gaúcho se manteve isolado na ponta da tabela. Em confronto direto na briga contra o rebaixamento, Vitória e Botafogo fizeram um jogo com mais gols na rodada, pelo menos até agora. No total foram 7 tentos. De virada, o Alvinegro superou o time baiano por 4-3. Esse foi o primeiro triunfo da equipe jogando fora de casa. Que jogão em Chiesa, Rodrigo Lindoso, Eric e Léo Gomes marcaram para o fogão. Do lado rubro-negro, Maurício Cordeiro, Fabiano e Lucas Fernandes fizeram os gols no Barradão. Também na briga contra o Z4, o Sport Recife entrou em campo ontem
na Ilha do Retiro. Mesmo jogando em casa, o Leão não conseguiu evitar a derrota para o Palmeiras pelo placar mínimo. William Bigode foi o artilheiro da noite. O atacante deixou o Verdão na vice-liderança da Série A, apenas 1 ponto atrás do líder São Paulo. No Mineirão, o Cruzeiro recebeu o Santos e fez valer o mando de campo. Com tentos de cabeça de Sassá e Raniel, a Raposa voltou a vencer e encerrou a série invicta do Peixe. Gabriel marcou para o time paulista, placar final 2-1 para os mineiros. Até o momento, a classificação da Série A é a seguinte. Na liderança segue o São Paulo com 51 pontos. O Palmeiras vem logo atrás com 50 tentos, mesma pontuação do terceiro colocado, o Internacional. Na quarta posição está o Flamengo com 48 pontos. O quinto colocado é o Grêmio com 47. O Atlético Mineiro fecha o G6 da competição com 42 tentos conquistados. O Ceará abre a zona da degola com 27 pontos. Na sequência vem o Vasco com 25, seguido de perto pelo Sport Recife com 24. Na lanterna segue o Paraná com apenas 16 tentos no campeonato. E vale destacar que 2 partidas fecham a rodada logo mais às 8 da noite. Chapecoense e Fluminense duelam na Arena Condá, enquanto o Vasco vai receber o Bahia em São Januário. Pela Série B, 8 partidas deram continuidade à 28ª rodada da competição. E como já mencionamos anteriormente, na sexta-feira, Goiás e Ponte Preta empataram em 2-2 no Estádio Olímpico. Já o Vila perdeu para o Fortaleza por 2-0 no Castelão. E não foi só o Goiás que ficou no empate. São Bento e Boa Esporte ficaram no 0-0 no Walter Ribeiro, enquanto no estádio Rei Pelé, CRB e Coritiba empataram em 1-1. Rafael Lima marcou para o Coxa, enquanto Mazola descontou para o time alagoano. Paysandu e Criciúma também ficaram no 1-1. O time catarinense segurou a pressão na Curuzu e arrancou um empate contra o Papão. Timbó abriu o marcador e Liel conseguiu a igualdade. Mas agora chega de empates. No Bento Freitas, o Brasil de Pelotas foi derrotado pelo Oeste por 3-1, com gols de Mazinho, Betinho e Marcial para o Rubrão e Michel para o time gaúcho. E 3-1 também foi o placar na ressacada. O Avaí fez valer o mando de campo e bateu Sampaio Correia com tentos de Renato, Matheus Barbosa e Getúlio. Eloir descontou para a equipe maranhense. Quem também triunfou jogando em casa foi o Guarani. O time paulista derrotou o CSA por 1-0. Bruno Mendes foi o artilheiro da noite. Agora vamos à classificação da segundona. O Fortaleza é líder com 50 pontos. Logo atrás vem o Goiás com 46. O CSA tem os mesmos 46 tentos, porém caiu uma terceira posição porque tem uma vitória a menos que a equipe esmeraldina. O Avaí fecha o G4 com 45 pontos. O Guarani é o quinto com 44, seguido de perto por Atlético Goianiense e Vila Nova, ambos com 43 pontos conquistados. Na 17ª posição e abrindo o Z4 está o Juventude com 31 pontos. Na sequência vem o CRB com 30 e o Boa Esporte com 26. Segurando a lanterna está o Sampaio Correia com 25 tentos. E agora vamos falar da Série C. No sábado aconteceu a grande final da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, Tandari, Operário e Cuiabá duelaram pelo título na Arena Pantanal. Depois de empatar em 3-3 no jogo de ida, o embate da volta foi cheio de emoção. Após 90 minutos de paralisação por falta de energia no estádio, o Operário se sagrou campeão da Série C. O atacante Bruno Batata marcou o gol do título no segundo tempo e calou os 41 mil torcedores presentes na Arena Pantanal. Pois é, ainda em meio a dificuldades, né? E vale destacar a atuação do goleiro Sidão, que terminou como herói da equipe paranaense. O arqueiro operou verdadeiros milagres durante a partida. Lembrando, essa é a primeira vez que um time conquista as séries D e C em sequência. Então, uns parabéns aí para o Operário. Giro esportivo. E agora, falando do esporte em Goiás, 2 categorias anapolinas são destaques nacionais. Ana Luísa Rodrigues Ramos, de 22 anos, e Maria Giovana Rodrigues, de 18, integraram a seleção goiana na disputa do Campeonato Brasileiro de Karatê, que aconteceu no início do mês. O desempenho técnico das atletas no Brasileiro e na temporada chamou a atenção do treinador da seleção, João Donizete de Oliveira. Ambas foram convocadas para integrar a seleção brasileira de Karatê e vão disputar o Mundial da Eslováquia em 2019. Ana Luísa ficou em primeiro lugar no
Kumite individual adulto, categoria faixas vermelha e verde. Já Maria Giovana ficou com o 3º lugar no Kumite individual adulto, categoria de faixas roxa e preta. No sábado, Anápolis recebeu a edição de 2018 do Festival Paralímpico. Durante toda a manhã, o Ginásio Internacional Newton de Faria foi a sede do evento. Mais de 150 atletas participaram de 3 modalidades paralímpicas: o goalball, vôlei sentado e atletismo. As competições foram realizadas em uma data importante. Dia 22 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Atleta Paralímpico. O festival é uma ferramenta de inclusão das pessoas com deficiência e tem o intuito de homenagear, apoiar e divulgar todo o trabalho dos competidores. E nos tatames, o Brasil teve mais um dia longe do pódio no Mundial de Judô de Baku. Maria Portela e Rafaela Macedo representaram na última madrugada o país nas disputas da categoria médio. A atual número 1 do mundo, Maria Portela, parou nas oitavas de final. Já Rafaela Macedo caiu logo na estreia. O Brasil agora chega a 3 dias fora das lutas por medalhas no Azerbaijão. A última conquista da seleção foi o bronze de Érica Miranda na sexta-feira. Amanhã, Maiara Guiar defende o título na categoria meio pesado. Na quarta, Rafael Silva, David Moura, Maria Suelen Alteman e Beatriz Souza competem na categoria peso pesado. O Mundial, que vai até quinta, fecha as competições com a disputa dos times por equipes mistas. Nos rings, o peso médio Eliseu Zalewski dos Santos, o capoeira, conquistou sua 6ª vitória consecutiva. Capoeira nocauteou o estreante Luigi Vendramini, no segundo round pelo card preliminar do UFC São Paulo, realizado sábado no ginásio do Ibirapuera. No entanto, o lutador paranaense não escondeu a frustração com a falta de reconhecimento dos seus trabalhos no Ultimate. Capoeira declarou que já é o momento de receber uma oportunidade de lutar contra alguém do top 15 de sua divisão. E no evento principal do UFC São Paulo, Thiago Marreta e Eric Enders se enfrentaram e fizeram valer a manutenção do evento. O brasileiro e o americano tiveram um confronto intenso dentro do octógono e Marreta saiu com a vitória por nocaute técnico. Aos 5 minutos do terceiro round, quando Anders não conseguiu retornar ao seu corner, o árbitro Mark Goddard encerrou a luta pela incapacidade do americano de continuar. Anders só aceitou o combate apenas 6 dias após o inglês Jimmy Manua sofrer uma lesão ao chegar em São Paulo no dia 16. Marreta também entrou no evento como substituto do lesionado Glover Teixeira. Thiago foi convocado pouco mais de um mês de antecedência. E após a vitória, Thiago Marreta reconheceu o esforço do adversário no combate e agradeceu a Enders por aceitar o convite para a luta mesmo com tão pouco tempo. E ainda sobre as movimentações nos octógonos, no final de semana, Alex Cowboy, o peso médio de 3 Rios, que fica no Rio de Janeiro, enfrentou o italiano Carlo Pordersoli na noite de sábado. A luta fez parte do coevento principal do UFC São Paulo. O brasileiro só precisou de 39 segundos no primeiro round para nocautear o visitante. Cowboy, já no início da luta, fazia expressões de deboche para os golpes do adversário e quase riu do primeiro chute baixo do italiano. Após o golpe, o brasileiro respondeu com um chute alto que foi bloqueado. O fluminense não estava para brincadeira. Persoli tentou um chute lateral na linha de cintura. Cowboy pegou com a mão esquerda e conectou um gancho de linha, derrubando o oponente. Sem desperdiçar a oportunidade, Cowboy foi para cima de Pedersoli e deu marretadas até o árbitro Jerry Valeu encerrar o combate e decretar o nocaute técnico. Daí foi só emoção. Alex saltou para fora do octógono e cumprimentou a torcida comemorando a vitória. No card principal do mesmo evento, Antônio Rogério Nogueira, conhecido como Minotouro, mostrou que mesmo aos 42 anos ainda pode vencer homens bem mais jovens no octógono. O baiano, peso meio pesado, nocauteou o americano Sam Alvey, de 32 anos, com 1 minuto no segundo round. Pois é, Minotauro é o irmão dele, né, Tandaro? Rodrigo. E Minotouro, que estava há quase 2 anos sem lutar, desde novembro de 2016, declarou quanto sentiu saudades. O atleta ainda afirmou que aos 42 anos para ele é uma superação voltar a treinar todos os dias. Logo após, dedicou a vitória aos seus fãs e alunos. Você está ouvindo Estação Esportiva.
O horário nobre do esporte no seu rádio. Na Universitária são 6 horas e 58 minutos. E chega ao fim a Estação Esportiva desta segunda-feira, dia 24 de setembro de 2018. Apresentação de Mariana Siqueira e Tandara Reis. Produções e reportagens de Daniela Versiani e Youssef e Thaís Monteiro. Com monitoria de Daniela Versiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. E a orientação do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Boarati. Trabalhos técnicos de hoje foram de Sandro Alves. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da UFG e para sugestões e participações, basta ligar para 3521-1936. Uma boa noite a você, ouvinte. Boa noite, Tandara. Boa noite, Mariana, e boa noite para você, ouvinte. O Estação Esportiva volta amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. E fica por aqui o Estação Esportiva. A sua resenha diária sobre todas as competições do esporte. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.